Boa noite, agradecemos o canal do Futebol, e o seu ponto de vista na avaliação da partida de hoje. Queria que você pudesse falar o que mais te incomodou em relação aos resultados, que parece que deu tudo errado. Parece que o Vasco ia criar muitas oportunidades, nem resultado gol, ou também que foi as substituições no final, que deixou o Vasco um pouco vulnerável a levar o segundo jogo. Obrigado, gente. Durante boa noite, eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas eu acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, só no primeiro tempo a gente foi extremamente dominante. Jogou até muito melhor no Cruzeiro, por exemplo, ou jogo do Bahia, faltou fazer gol. E a gente, infelizmente, a gente favoreceu uma falta de concentração, cedeu o escanteio e depois a gente cometeu o pênalti. Um jogo ia virar 0 a 0, a gente foi muito dominante. A gente ficou no segundo tempo bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. A gente teve uma inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições, era muito claro, ter alguém com mais inspiração, a gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar no apartamento. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques, errou algumas bolas na saída, que era isso que tinha que ocorrer. Na esquerda a gente não empatar o jogo. Foi isso, a avaliação do essa. Olá, Fernando, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Concordo com a tua avaliação, acho que o Vasco foi superior no primeiro tempo, o lance fortuito do pênalti acontece, e volta para o segundo tempo melhor. São 10 minutos que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, o Vasco estava trabalhando para isso. No São Paulo, nas cordas, sendo pressionado. E aí vem as substituições. E o Vasco, como você fala, se organiza. O Matheus França não entra tão bem individualmente. Queria saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não é melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho que elogio, vocês questionavam aqui, não dava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? Eu acho que hoje está bem de a gente tinha equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de olho. Então ele entrou e hoje ele entrou muito bem, mas ele entrou muito bem nos jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar, mas não acontece. E aquele jogo, aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem estado bem, está entrando na sua melhor forma agora. Bem, não está posse agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava tendo chance de estar fazendo. Então a entrada teve um pouquinho mais com o Beguete. É um jogador finalizador, porque a entrada do Beguete é um cara que você já está criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, jogou outras vezes no Flamengo de 8. E entrou comigo de 8 e entrou bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, do Moreira, do Marco, ponta dele. Mas as coisas acontecem. Foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também de infiltração. Começa a dar um pouco mais espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva. A questão não foi de jogar mal com a bola, a gente pressionou, ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais generar a conta no segundo. Essa derrota, ela traz o que de lição? Eu acho que a lição principal é o seguinte: a gente foi construindo, foi difícil a gente sair da situação que a gente está, a gente apontou a situação da subida. A gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar na frente que a gente tem o objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E o jogo como hoje não é muito comum a gente criar, ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo 1 a 0. Não são coisas fáceis nesse momento, porque quem assiste o jogo, tem sentido terminar 1 a 0 para o São Paulo, porque aconteceu no primeiro tempo. Aí é um time que
conseguir ter mais posse de bola pelos últimos jogos do São Paulo, foi superior na posse, dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo de São Paulo completamente pelo tempo e criando chances. Tem chance, o Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado e ser um escanteio. A preocupação maior do jogo não vou parar. A gente cedeu um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcando muito mal. Esse gol deu uma determinada do que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, montando bem. Eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Acho que não foi isso. No jogo depois, eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a orientação, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, somente em alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás, para marcar igual abaixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco hoje perdeu uma grande oportunidade de chegar próximo ao G6 ali, né, passar, pelo menos chegar próximo ao Fluminense e ao Botafogo. Como trabalhar o emocional desses atletas depois que o Vasco veio de grandes partidas, grandes vitórias, e em casa o Vasco deixa escapar esses 3 pontos. E se o Barros saiu por lesão, se preocupa para o próximo jogo diante da equipe do Botafogo. Obrigado, Diniz. Boa noite. Ele teve um entorse no primeiro tempo, não tem gelo no intervalo, mas assim, a gente não foi só por conta disso. Assim, o jogo tinha dúvida de tirar ele ali ou tirar o Tietchan na hora, mas ele tinha esse problema do entorse e ia ter que mexer ali. E o Tietchan de 5 ia dar mais celeridade para o jogo. Então, é uma opção que a gente tinha. E talvez o Paulo complementasse o jogo, ele pode ser que complementasse também. E o Bruno Moreira também não estava mal no jogo. Só que a gente estava precisando de alguém que colocasse uma bola para dentro. Tá? A entrada da gente justificava e o Matheus França, do jeito que ele teve para os últimos jogos, pelo que ele teve para no treino, ele era justificado a entrada dele. A gente está discutindo agora uma substituição depois que o jogo aconteceu e o resultado não veio. Mas o Barros também saiu do ponto de vitória. Ele não estava mal no jogo. Ficou o Tietchan, o Coutinho jogou de 8, aliás, o Coutinho terminou de 5 no jogo. Então, se a gente for comentar, eu falo isso na vitória, não é negócio, a gente vai ficar comentando o resultado em si. Só se na hora que você vai entrar, tá bom. Se alguém fala assim, essas mexidas, na hora que mexeu, tá tudo errado, tudo bem, mas agora é fácil falar. Mas é praticamente essa mexida do jogo do Vitória. Diniz, boa noite, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu quero lhe perguntar sobre a presença do treinador da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti, hoje em São Januário. Você conversou com os jogadores algo a respeito disso? Se teve algum tipo de influência a presença dele no desempenho em relação ao Henrique, ao Ryan, os jogadores mais cotados aí para a seleção? Se você acha que houve algum tipo de pressão, se os jogadores sentiram alguma coisa com a presença dele? E o que você achou da atuação desses jogadores possíveis cotados para a lista de amanhã? Se você acha que, se o Ancelotti viu o desempenho deles hoje, eles estão mais próximos de serem convocados ou não? Obrigado. Acho que não é todo o jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan merece ser convocado, não. Acho que o Ryan merece ser convocado porque ele veio construído. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque a gente já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Coutinho. Eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu, estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer e mostrou para a gente inspiração, fazendo outra inspiração. A gente teve chance, muito Cruzeiro, você pegar o gol do Cruzeiro, nós tivemos muito menos do que hoje. O gol do Ryan, por exemplo, foi um gol que ele um improvável, cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique cruzou um monte de bola de pé direito, ali no fundo da intermediária. Tirou bola para trás, tirou jogada de saída de escanteio, tirou um monte de lugar de escanteio de bola no primeiro pau, lá no trago, depois chute fora da área. E foi pegando a bola. Então, assim, a bola não entrou. Tem um erro entrar e às vezes acontece, como aconteceu hoje. Você conversou com ele sobre a convocação, a presença dele? Ele se sentiu apaixonado? Não, acho que ninguém se sentiu nada disso. Nem o Paulo Henrique menos, já teve lá na seleção, se não tivesse nunca sido convocado. Ele já foi convocado, já jogou muito bem, entrou bem no jogo da manhã, depois jogou bem, já fez gol. E o Ryan também estava por 15 dias sem jogar. Importante que ele voltou funções plenas, se recuperou muito bem. E
E falta um pouco de inspiração. Acabou as carências do Ryan, que foi na praia hoje, foi muito mais fácil do que a boa que ele fez com o Cruzeiro, por exemplo, ou com o Flamengo. E muito bom, infelizmente. Aqui dirige boa noite ao senhor canal para em Foco. O Vasco estava muito próximo de bater um recorde importante de 5 vitórias consecutivas. Isso não acontece desde 1997, que o timaço do Vasco acabou sendo campeão brasileiro. Isso acaba também te frustrando ainda mais pelo resultado? Uma questão mais pessoal, como é que você vê essa questão dos tabus que você, já comandando o Vasco, conseguiu quebrar? E se me permite mais uma colocação, o primeiro jogo que você não vai ter o Bruno Moreira. Ele foi titulado em todos os jogos. Qual o tamanho desse desfalque para o jogo contra o Botafogo? Obrigado. Eu acho que o Bruno é um jogador que se encaixou muito bem com a maneira de trabalhar. O jogador, já falei muitas vezes aqui, muito inteligente, solidário, jogador técnico. E a gente vai ter jogador para substituir. Espero que a gente consiga substituir bem e quem entrar fazer um bom jogo contra o Botafogo. Em relação aos tabus, eu fico. O futebol é uma coisa legal, o matador está sendo muito gostoso, mas não é uma coisa importante para mim. Isso é uma coisa importante. Não é importante a gente trabalhar, fazer o nosso melhor possível para a gente conseguir vencer os jogos. Obviamente, quando a gente quebra uma marca, é legal, fica marcado, a torcida gosta, um pouco mais de estilo no time, mas eu não fico pensando nisso, sinceramente. Eu estava pensando em ganhar o jogo para derrotar. Eu não usei isso como uma inspiração para. Acho que a inspiração para a gente era ganhar o jogo, a gente ficar mais perto de estar naquela vaga da Libertadores. Boa noite, Emílio Sérgio, do podcast dos Maltinos. Uma coisa que me chamou muita atenção assistindo lá da cabine foi as sucessivas ligações diretas do São Paulo. Com a bola no chão, eles não estavam conseguindo penetração e fazendo a ligação direta. Isso incomodou, porque a gente via às vezes que pegava de surpresa e acabava tendo uma escapada. Mas não saiu gol, foi um pênalti muito bobo ali. Mas essas bolas longas incomodaram vocês lá atrás? Eu acho que não. A gente estava preparado para marcar alto e as bolas não estavam sendo bem direcionadas do São Paulo. Eles estavam mais chutando a bola para frente do que direcionando em algum lugar. Você pode ter estado, não sei o número exato, mas se ela já chutou 30 bolas, 28, 27, a gente teve um domínio completo da situação. Então a gente, quando você direcionar, você direciona já sabendo que vai ter bola longa. Você vai limitar, se é um jogo curto. Se eles tivessem conseguido ser curto, eles iam preferir ser curto. Então, o São Paulo não tinha muita gente lá para disputar a bola, tinha 1 ou 2 jogadores só. E a chance que eles tiveram nessa jogada, esse tipo de bola, quando a gente estava justamente até a metade do segundo tempo, foi uma bola que uma batida na X tocou e teve um pouco de sorte que acabou sobrando para o jogador do São Paulo. Eles tiveram uma chance de terminar o ataque. Mas a gente soube se defender bem das bolas lá no São Paulo. Boa noite, Emílio, Pedro Fernando do Jornal Globo. O Vasco está na 9ª colocação com 42 pontos. Isso são 10 atrás do Bahia, que é o primeiro time dentro do G5, e 5 atrás do Fluminense, que é o primeiro time dentro do G7. Entre briga por vaga na pré-Libertadores, na fase de grupos da Libertadores e o título da Copa do Brasil, tem alguma coisa que você veja como obrigação, objetivo e sonho? E queria te perguntar também como é que você está prevendo, planejando o confronto com o Botafogo, um time que vem num mau momento, com David. Obrigado. Acho assim, obrigação, objetivo e sonho, eu acho que não se mistura. O nosso objetivo, o nosso sonho, é conseguir classificar direto para a Libertadores. Mas para derrotar hoje ficou mais difícil, com 10 pontos no Bahia. Para a Libertadores é mais real, mas não deixa de ser possível também classificar direto. Só ficou bem mais difícil. Os primeiros jogos que a gente tem para disputar, a gente tirar 10 pontos em 21 para disputar. E em relação a obrigação que a gente tem é de fazer tudo que a gente puder fazer para ganhar os jogos que faltam. Essa obrigação de correr, tentar. Hoje não faltou luta, não faltou coragem, faltou outras coisas, não faltou o principal. Eu acho que eu acredito que faltou um pouco de inspiração. A gente teve chance de fazer gol, mais de um antes do São Paulo, depois teve chance de empatar e até de virar, e a gente não conseguiu. Em relação ao Botafogo, o Botafogo não é bom, mas é um grande time. E jogar no Engenhão é muito difícil. Acho que o campo sempre
Mari, principalmente o Pedro do Palmeiras, o Atlético Paranaense, são campos diferentes, que têm uma dinâmica diferente, e além disso, ser o time que é o mais importante, o time do Botafogo é um time muito qualificado. Boa noite, Diniz, Pedro Covaré do Lance. A gente sabe que o Ryan pode jogar de centroavante, ele consegue fazer isso, só que ele parece mais à vontade jogando na ponta, conseguindo desequilibrar mais o jogo. Queria saber como é que você enxerga isso, e também sobre o próximo jogo, né, com o mundo de fora, se há uma possibilidade de voltar para a ponta e colocar o Verratti. Como é que você enxerga essa situação? Essa é uma possibilidade, mas eu não sei se o Ryan desequilibra mais jogo na ponta do centroavante. Não ser o centroavante, ele foi hoje não, mas inclusive foi decisivo, desequilibrou. E não muda demais no de maneira especial, ele muda muito o que ele faz com o centroavante de ponta, que ele tem liberdade de flutuar, muda mais na questão de ele vai iniciar a marcação e terminar a marcação do que ele vai jogar. Mas eu acho que o Ryan tem um desequilíbrio tanto numa posição quanto na outra. Em relação ao Verratti que você tinha perguntado, acho que a gente respondia uma das possibilidades. Boa noite, Diniz, Fábio Torres, JJTV Esportes. Diniz, toda derrota tem um gosto amargo, né? Sempre é ruim perder. Mas hoje talvez tenha tido um pouquinho mais, porque o Vasco fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, contra um São Paulo que veio jogar aqui em linha média, muitas vezes em linha baixa, jogando em transição, tentando achar uma bola, e acabou fazendo 2 gols, com o Vasco sendo superior. Além da inspiração que você falou aí, que faltou para o Vasco fazer os gols, e teve oportunidade para isso, faltou algo mais? Faltou alguma triangulação, alguma aproximação dos jogadores, jogada mais agrupada, chutar mais de fora da área? Por que essa bola não quis entrar hoje, Diniz? Eu acho que a gente tem que implodir de muitas maneiras. A gente vai ter jogada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, jogar de bola parada, teve chute fora da área, teve tabela por dentro. Se eu fosse fazer um reparo, eu acho que a gente poderia ter circulado a bola mais rápido do corredor para o outro, porque dá mais tempo da gente preencher a área, dá mais tempo do time sair de trás e preencher o setor do rebote para a gente não tomar a transição. Talvez isso é um detalhe que eu acho que eu faria um reparo. Boa noite, Luiz. É o Rodrigues, do Projeto 1927. Queria fugir um pouco de dentro das 4 linhas. Em algumas oportunidades no passado, o elenco do Vasco saía vaiado mesmo vencendo. Hoje, mesmo com a derrota, saiu aplaudido pela torcida. Você é um técnico que valoriza bastante a relação entre o campo e a torcida. Queria saber de você qual a importância dessa confiança que a torcida demonstra no elenco, demonstra em você para a sequência dessa temporada. Tem o Campeonato Brasileiro, o Vasco briga na Libertadores, a Copa do Brasil, que é em dezembro. Obrigado. Eu acho que essa é a conquista mais importante desse elenco. Devolver estima da instituição, do torcedor e criar uma conexão a ponto de perder um jogo de casa de 2-0 e sair aplaudido. Eu acho que é mérito dos jogadores, do trabalho, e eu acho que a torcida reconhece que é um time que se dedica do começo ao final do jogo para tentar entregar as vitórias que o torcedor merece. Então, essa conexão, eu acho que ela é o ponto mais, talvez o ponto mais positivo nesse momento que a gente tem aqui no Vasco, que a gente tem que procurar agora se recuperar rapidamente para poder enfrentar o Botafogo na quarta-feira. A gente vai ter um dia menos de descanso. É um jogo muito importante e espero que a gente consiga fazer um pouquinho na quarta. Gente, boa noite. Antes da lesão do Tietchan no jogo do Corinthians, parecia que o grande ponto de interrogação do Vasco na escalação era a posição de primeiro volante. E aí chegou o Barros acertou ali praticamente 20 campos. E parece que depois da lesão do Tietchan, agora quando ele voltou, o Vasco perdeu o Jair também. Agora parece que essa posição do segundo volante era meio que ponto de interrogação. Né? Queria que você analisasse a partida do Tietchan hoje nessa função, depois você falou de 5, e também projetasse já no jogo contra o Botafogo, porque você não vai ter talvez não tenha o Barros e não vai ter o Nuno, que já até foi usado nessa posição também de camisa 8, né? Assim. Você imagina um meio mais físico, por exemplo, com a presença do Moura aqui? Uma possibilidade. Igual os caras saindo da Yeti, o Moura. E o Moura não pode falar com o Moura na reserva do Vasco. Então, as coisas que foram acontecendo, os jogos foram sucedendo. Acho que o Moura é um dos titulares do time, assim como o Benetti. São o número de participações deles, um dos titulares desde que eu estou aqui. Então, a gente tem até
quarta-feira para decidir quem que vai jogar. Em relação ao Tietê, a verdade é assim, o Tietê estava tendo um momento espetacular até a lesão. A gente acelerou um pouco a volta dele, ele jogar o jogo da Copa do Brasil, mas ele sentiu de novo. E agora ele está retomando, auxiliando um pouco mais, mas acho que ele está fazendo boas partidas. O Fortaleza jogou muito bem no lateral, depois ele jogou, o Bahia jogou bem também. E contra o Vitória ele foi um bom jogo, terminou de 5. Quando termina o jogo, a gente fica tentando achar assim o que aconteceu. Mas o Tietê é um jogador que domina muito bem aquela função. Está muito bem servido ali com ele. Diniz, boa noite. Link Envione, canal Hora do Vasco. Você terminou o jogo sem um lateral esquerdo, né, de origem. E eu já estou um tempo para perguntar isso para você, mas esperei passar aí um período de recuperação física de todos os jogadores para ter uma resposta mais simples e direta. A gente observando administrativamente falando, gerenciar um elenco também pensa em questão financeira, você sempre falava aqui sobre as questões financeiras do Vasco. E na lista de relacionados, o Leandrinho desapareceu. A gente não consegue mais observar a presença desse jogador, que é a Seleção Brasileira Sub-20, tem idade para progredir, tem idade para evoluir, e quando, antes do seu trabalho no Vasco, ele era utilizado. E a gente observa o Vitor Luiz, nada contra o Vitor Luiz, mas se a gente for comparar um com o outro, é muito mais benéfico, tanto administrativamente falando na questão financeira, e aí eu queria saber detalhes sobre a questão técnica do jogador e de utilização do campo de bola. Você poderia detalhar para a gente, por gentileza, essa questão? Obrigado. Bom, detalhar, na realidade, tem um monte de coisa que você pode somando para você escolher um jogador do outro. O Vitor é um jogador, quando ele foi utilizado, aquilo que ele podia corresponder bem, entrou num jogo lá difícil contra o Fortaleza, um pouco com a minutagem baixa, fez um mercado, um lateral um pouco mais defensivo. O Leandrinho teve na seleção, ficou muito tempo fora, o Leandrinho voltou, mas agora, se você pegar o tempo de trabalho do Leandrinho, que é pequeno, muito pequeno, ele estava fora, prestado, ele voltou, ele foi convocado 600 vezes, depois foi convocado para o Mundial de Jogadores. E o Vitor Luiz tem treinado muito bem, e é um jogador, como eu disse, um jogador que tem características um pouco mais defensivas. E eu usei o Puma já. Eu acho que o Puma ele entrega algumas coisas no campo de ataque, de ganhar altura, e achei que foi muito bem sucedido ali quando entrou. E ele é um jogador importante também para o elenco, o Vitor Luiz, a questão da liderança, o jogador que sempre puxa para cima. Então, somando todas essas coisas, detalhando aquilo que eu conselho, o Vitor Luiz nesse momento, ele tem que estar no banco, e o Leandrinho é um jogador de projeção. Nada impede o Leandrinho agora, ou daqui a pouco, o ano que vem, ser o titular do Vasco. Ele é um jogador que tem muita força física e ele vai ter que ter as oportunidades dele do Vasco para ele se firmar no Vasco. Mas é um jogador que eu acho que ele vai virar, tem tudo para virar um grande jogador. O momento agora, esse é o que eu acho que é melhor no Vasco, é o jogador que eu tenho trazido do banco. Boa noite, Diniz, Thiago Leandro da Litoral News. Ainda sobre a lateral esquerda, hoje no final do jogo você tira o Piton, quando ainda estava 1-0 para o São Paulo, e traz o Andrés Gomes para fazer a ala esquerda. Sim. Queria entender um pouco dessa mexida, porque você citou o jogo contra o Vitória, e naquele o Piton acaba dando uma assistência, um cara que tem um ótimo cruzamento, você estava com 2 homens na área. Queria entender um pouco dessa mexida e o que passou por trás dela. Por isso que eu coloquei naquele jogo, o Piton entrou no jogo. Entrou muito fresco, entrou assim, com muita força, entrou, naquele momento eu não estava mais conseguindo voltar ao mesmo trabalho. E na realidade, ali do lado do Piton, não estava tendo problema, não tinha nada ali quase. Então, a minha intenção era voltar. O Andrés ia voltar para ajudar para compor o lado do Piton, porque não era quem estava tendo que pegar, às vezes, como passar pelo lateral, do lado. E isso o Andrés conseguia fazer, e tinha ali um jogador por dentro, um jogador mais na frente para final, a gente faz o gol. Mas não teve problema ali na saída do Piton, mas ele saiu assim, já estava desgastado. E o Andrés podia fazer bem aquilo ali, mas não teve problema, de não perder o jogo. A última. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo do fim de jogo. Queria que você falasse um pouco para a gente qual foi a estratégia inicial do ataque do Vasco para jogar contra uma linha de 3 zagueiros, que é algo um pouco atípico aqui no futebol brasileiro. E se você acha que o Ryan teve dificuldade em jogar contra esse sistema de 3 zagueiros do adversário. Obrigado. Eu não acho que teve a ver o Ryan dificuldade de jogar contra o sistema. No fundo,
A gente tirou um pouco da referência, a gente teve muita frustração, a gente teve que dormir no jogo. A gente não teve, assim, estrategicamente, na falácia que a gente planejou, as coisas deram certo. A gente queria pressionar em linha alta, tirar a bola do São Paulo, a gente tirou, a gente queria empurrar, disparar, a gente empurrou. A gente criou chances de todo sentido, a gente chute fora da área, jogar do lado direito, jogar do lado esquerdo, cruzamento intermediário, cruzamento da linha de fundo, jogar encerrado. O plano assim de jogo funcionou, só para a gente não conseguiu fazer o gol. E a gente facilitou muito para tomar. Acho que o primeiro gol foi muito determinante para o resultado da partida. Depois do segundo tempo a gente voltou bem, tivemos chance antes da escolha de empatar e de virar o jogo, não conseguiu fazer o gol. E aí depois a gente, como eu disse, a gente foi perdendo, somente no meio do segundo tempo final, perdendo a organização. E a gente ficou mais perto de tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Obrigado, Diniz.